Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio, parte 18, capítulo 145. No instante em que Madara terminou de falar, ele desapareceu. O ar explodiu onde ele estava, o chão desabando para dentro enquanto seu corpo cruzava o campo de batalha a uma velocidade aterradora, direto para Akira. Não, em direção à formiga titã celestial. Ao redor de Madara, o espaço ondulou. Emergiram 4 sombras. Seus clones do limbo, antes despedaçados, antes dispersos, agora totalmente restaurados, manifestando-se em perfeita sincronia. Moviam-se sem som, sem hesitação, cada um refletindo a intenção assassina de Madara. 5 Madaras avançaram como um só. Akira não disse nada. Ele simplesmente acenou com a cabeça. Uma ordem silenciosa. A formiga titã celestial respondeu. Seu corpo maciço vibrou, e um grito estrondoso ecoou pelo campo de batalha, profundo, primitivo, ancestral. Então, uma de suas pernas se ergueu. O movimento por si só esmagou o ar. Aquela perna endureceu, alongou-se, afiou-se condensando o chakra yin-yang dos 6 caminhos até que se assemelhasse a uma lança colossal forjada com autoridade absoluta. E avançou. O mundo gritou. Madara ouviu. Não com os ouvidos, mas com instinto. Este não foi um ataque comum. Sem hesitar, os 4 clones do limbo foram interceptados. Eles golpearam a perna da lança simultaneamente, cada um liberando uma força do nível dos 6 caminhos, capaz de destruir deuses. Foi inútil. A lança não diminuiu a velocidade. Não desviou. Não os reconheci. Um a um, os clones do limbo foram apagados, reduzidos a nada, como se nunca tivessem existido. Madara rugiu e avançou ele mesmo. Espada de Nunoboko, lança buscadora da verdade. Todo o chakra restante. Todos os restantes irão. Ele encarou a perna do titã de frente. A colisão paralisou o mundo. Por uma fração de segundo. Um impasse. A lança de Madara avançou. A perna do titã recuou. O ar entre eles se desfez em pura distorção. Então, a formiga titã celestial se moveu novamente. Sua segunda perna se ergueu. E desceu. Não como um empurrão, mas como uma varredura. Como uma lâmina do tamanho de uma montanha cortando a própria existência. Madara estava completamente concentrado no impasse. Não havia tempo. Sem aviso prévio. Sem escapatória. A perna golpeou com força. Bum! Madara foi arremessado como um cometa despedaçado, atravessando o campo de batalha e se chocando contra uma montanha distante. O impacto obliterou o terreno, abrindo uma enorme cicatriz na paisagem. Quando a poeira baixou, Madara permaneceu imóvel. Seu corpo estava quase partido ao meio. O sangue jorrava livremente, manchando o chão queimado sob seus pés. De fora do campo de batalha, uma voz ecoou. Madara! Hashirama! Seu grito falhou. De todos que assistiam, Hashirama foi quem mais sofreu. Ele havia observado Madara lutar, não como um conquistador, não como um tirano, mas como alguém tentando proteger o mundo à sua maneira. Por um instante, Hashirama acreditou nisso. Ele acreditava que Madara poderia se tornar novamente o protagonista do mundo. Mas agora, um dos braços já havia sido arrancado. Seu corpo estava carbonizado. E agora seu torso estava quase partido ao meio. Hashirama cerrou os punhos. Seus olhos tremeram ao perceber algo horrível. A formiga titã celestial usou apenas 2 de suas 6 patas. A criatura não havia aberto suas enormes mandíbulas. Não tinha mordido. Hashirama conhecia formigas. Ele os tinha visto. A mordida de uma formiga pode parecer pequena, mas, em relação ao seu tamanho, sua força é monstruosa. Dimensionado para este tamanho. Essa mordida por si só poderia superar o poder destrutivo de uma besta com cauda. E as formigas não apenas mordiam. Eles injetaram ácido, veneno. O coração de Hashirama afundou. Ele queria se mudar. Ele queria interferir. Mas ele não conseguiu. Se ele infringisse as regras, todos fariam isso. E o campo de batalha mergulharia numa guerra total. Então Hashirama permaneceu imóvel. E observou. Ao seu redor, a aliança permanecia em silêncio. Não apenas com medo da 10 caudas perdida. Não apenas tem medo da derrota de Madara. Mas com medo de Akira. Um poder que surgiu do nada. Uma força capaz de dominar o mundo. Um governante que eles não compreendiam. Um governante que pudesse ser misericordioso? Ou um tirano? E ninguém sabia qual ele seria. Passaram-se alguns segundos. Depois, mais algumas. O campo de batalha que antes bradava de destruição, mergulhou em absoluto silêncio. Sem vento. Sem ondas de choque. Sem conflitos de chakras. Todos observavam a figura destroçada estendida à distância. Esperando. Aguardando o retorno de Madara Uchiha. Porque era isso que Madara sempre fazia. Mas desta vez, Akira olhou para ele. E suspirou. Acabou. Madara estava morrendo. Não houve nenhuma manifestação dramática de chakra. Nenhuma onda de regeneração. Nenhuma demonstração de desafio surgindo da beira do abismo. Sua cura pelos 6 caminhos vacilou. Seu senjutsu vacilou. O fluxo da vida dentro dele estava visivelmente se desfazendo. As feridas eram profundas demais. O dano, absoluto demais. A formiga titã celestial permanecia imóvel, pairando sobre o campo de batalha como um executor silencioso que não precisava mais se mover. Akira baixou a mão lentamente. O titã respondeu, sua aura violenta recuando, sua forma maciça se estabilizando à medida que a técnica proibida chegava ao fim e, finalmente, ele se tornava novamente um orbe em busca da verdade.
Ao longe, a Shirama sentiu isso. Aquela sensação inconfundível. O momento em que um ninja não, uma lenda, chega ao fim. Madara. Ele sussurrou. Os dedos de Madara se contraíram. Por muito pouco. Sua respiração era superficial e irregular. Mas os seus olhos. Ainda está queimado. Não com raiva, mas com clareza. Aquele tipo de situação que só surge quando tudo o resto já foi decidido. Akira olhou para Madara por alguns longos segundos. Então, seu Mangekyou girou. A Chiara no Michi, o caminho dos 1000 passos. A realidade se dobrou. Mais 8 Akiras emergiram de camadas sobrepostas do tempo, cada uma sólida, completa e carregando a mesma presença avassaladora da original. 9 Akiras agora estavam no campo de batalha. Uma onda de confusão se espalhou entre todos que assistiam. A luta já estava decidida. Madara estava morrendo. Akira já havia vencido. Então por que outra técnica? Murmúrios surgiram entre os membros da aliança. O medo se insinuou. Até mesmo Madara ergueu o olhar, fixando-o em Akira. E então, ele sorriu, um leve e satisfeito sorriso nos lábios. Então você ainda não terminou, murmurou Madara com a voz rouca. Ele podia sentir isso. Se Akira atacasse novamente, isso superaria tudo o que aconteceu antes. Estranhamente, esse pensamento o confortou. Se ele fosse morrer, que fosse para um poder ainda maior. Morrer como um Uchiha, encarando o ápice absoluto. Isso não seria tão ruim. Ainda, a frustração queimava em seu peito. Ele não queria desaparecer impotente. Queria lutar, resistir, cair em plena batalha. Mas seu corpo rejeitou. Ele só podia observar. Os 8 futuros Akiras se separaram, movendo-se em direção aos 4 pontos cardeais do campo de batalha, norte, sul, leste e oeste, até que Madara ficou perfeitamente no centro. Então, todas as 8 Akiras ergueram as mãos para o céu. A atmosfera mudou. O ar tornou-se denso. A pressão dos chakras comprimiu-se para baixo como um oceano invisível. E então, em perfeita uníssono, as 4 Akiras falaram. 6 caminhos, técnica proibida. O céu escureceu. As nuvens espiralaram para dentro, formando um vasto vórtice que engoliu os céus. Segundo céu. O chakra pulsou. A realidade estremeceu. Leviatã da Maré Imortal. Assim que a voz de Akira ecoou, uma enorme sombra apareceu no céu. O Leviatã da Maré Imortal emergiu como uma besta marinha colossal e divina, com quase 2 quilômetros de comprimento, cuja mera presença curvava o campo de batalha sob uma pressão avassaladora. Sua forma lembrava a de um golfinho, mas ampliada a uma escala divina. O corpo era longo e hidrodinâmico, construído para o domínio absoluto tanto da água quanto do chakra. Sua pele brilhava em um azul profundo como o oceano, lisa e radiante como água viva. A cabeça apresentava traços refinados, semelhantes aos de um golfinho, calmos e ancestrais, em vez de violentos. Gravadas em sua testa havia 2 linhas pretas e ousadas, perfeitamente simétricas marcas que declaravam seu status como segundo céu. Assim que o Leviatã da Maré Imortal surgiu por completo, os 4 Akiras do futuro vacilaram. Suas formas se tornaram indistintas. Então, desmoronou. Como se seu propósito tivesse sido cumprido, todo o chakra que o sustentava se esgotou, e os 8 eus futuros desapareceram sem resistência. Só restou um. Akira. O Akira do presente estava sozinho sob o vasto céu, olhando para sua besta do segundo céu. Por um instante, ele simplesmente observou. Então ele sorriu. Vamos fazer isso. O Leviatã das Marés Imortais compreendeu. Sua enorme cabeça baixou ligeiramente. Um aceno de cabeça. Então, começou a assobiar. Não em voz alta. Não com força. Suave. Rítmico. Quase delicado. Como uma canção que atravessa um oceano infinito. O som se espalhou pelo campo de batalha. E a mudança foi imediata. A ansiedade diminuiu. O medo afrouxou seu domínio. Os corações que estavam contraídos de terror relaxaram lentamente. Ninja sentiu sua respiração se acalmar. Seus pensamentos se aquietaram. Era como se cada preocupação não expressa, cada arrependimento, cada fardo, tivesse sido ouvido e aceito por algo muito maior do que eles próprios. E então foi libertado. Alguns suspeitaram de um genjutsu. Eles tentaram quebrá-lo. Eles interromperam o fluxo de seus chakras. Morderam a língua. Cravaram as unhas na pele. Nada funcionou. Porque não havia nada para quebrar. O que eles sentiram não foi ilusão. Era paz. Quente. Aconchegante. Como flutuar em águas calmas. Como ser abraçado. Muitos sentiram isso instintivamente. Como se tivessem retornado ao ventre de sua mãe. Seguro. Protegido. Livre do peso do mundo. Minutos se passaram. O canto do golfinho se dissipou, deixando o campo de batalha em um silêncio sereno, quase divino. Então, o Leviatã das Marés Imortais começou a nadar através das nuvens, como se o próprio céu tivesse se tornado seu oceano. Todos os que assistiam sentiam uma onda de paz e tranquilidade, como se estivessem testemunhando um deus executando uma dança sagrada. Mas algo incomum estava acontecendo. Conforme o Leviatã girava, gotas de água começaram a se formar ao seu redor. No início, apenas algumas. Depois elas cresceram e formaram um lago. Em seguida, um rio, uma correnteza imparável que seguia o golfinho. A maioria dos observadores permaneceu em transe, imersa na calma do Leviatã. Apenas as figuras de nível 6 caminhos e o Super Kage mantiveram a consciência, suas mentes livres da serenidade da canção. Eles observavam com ansiedade. O rio se transformou em um oceano, cercando o Leviatã, e a criatura colossal se movia dentro dele. Então, de repente, o oceano desabou.
A água invadiu o campo de batalha, consumindo tudo, até mesmo Madara, que foi engolido pelas águas. Mas o ataque não parou. A barreira espacial que continha a inundação começou a rachar, rompendo-se em segundos. O oceano irrompeu como um tsunami, avançando com força e ameaçando engolir todos os ninjas. Akira, o que você está fazendo? Gritou Hashirama, mas não esperou por uma resposta. Liberação de madeira sem jutsu. Parede de madeira gigante. Uma gigantesca parede de madeira ergueu-se à sua frente, bloqueando um dos lados do tsunami. Estilo Susanoo combinado. A égide. Ambos os Sasuke formaram o Susanoo, adicionando uma enorme barreira. Estilo Susanoo combinado. Espelho Yata. Do lado oposto, Itachi e Shizui combinaram seu Susanoo com armas divinas para formar uma parede. O sábio dos 6 caminhos e Nagato ocuparam o último lado, formando a última linha de defesa. E no entanto, foi inútil. O tsunami atravessou suas defesas como se fossem meras ilusões, sem desviar nada. Os ninjas, imperturbáveis pelo pânico, observavam calmamente com os rostos serenos, como se estivessem prontos para se entregar à própria morte. Capítulo 146. Hashirama e os outros observaram em silêncio atônito enquanto o tsunami invadia o campo de batalha, colidindo com os ninjas reunidos. No entanto, algo estava imediatamente errado. A água não despedaçou os corpos daqueles que atingiu. Não os deslocou, não os arremessou centenas de metros como faria um verdadeiro tsunami, nem espalhou pedras e detritos. Era como se a água não fosse água de verdade, mas uma ilusão divina, criada a partir do próprio chakra. E então eles viram. Todas as lesões começaram a cicatrizar. O ninja que havia perdido todo o braço direito observava maravilhado a carne, os músculos e os ossos se regenerarem. Seus ferimentos cicatrizaram, sua força retornou. Hashirama de repente pensou em algo e seu olhar mudou, e congelou. Madara. Até mesmo Madara estava se curando. A pele se regenerou sobre a carne carbonizada. Seu torso, antes quase decepado, se recompôs. Sua mão queimada se reformou, e as duas metades de seu corpo se fundiram perfeitamente. O sábio dos 6 caminhos, Hashirama, e os outros se esforçaram com seus sentidos aguçados, levando a percepção de cada chakra ao seu limite absoluto. Mas as bordas do tsunami não puderam ser encontradas. Eles estavam testemunhando algo sem precedentes. Curar um ninja à beira da morte era uma coisa, mas isto eram dezenas de milhares de vidas, com ferimentos que variavam de arranhões a lesões mortais, todas sendo restauradas simultaneamente. Seus olhares se voltaram para Akira. Ele estava no centro do oceano, movendo-se graciosamente como se nadasse em seu próprio domínio. No entanto, ao contrário de um humano normal, ele respirava livremente, alheio ao peso da água ao seu redor. Akira, qual é o alcance desse jutsu? Perguntou Hashirama, com a voz tensa de incredulidade. Akira ergueu o olhar, com um sorriso calmo e gentil no rosto. Este jutsu, disse ele, abrange o mundo inteiro. Todos os feridos serão curados. Todos os que sofrem de doenças serão curados. Suas vidas serão melhoradas. Este é o meu presente para o mundo, por ter tomado a 10 caudas. O rosto de Hashirama se contorceu numa mistura complexa de emoções. Por um breve instante, ele duvidara de Akira, mas essa dúvida agora lhe parecia vergonhosa, quase insignificante. Ao redor, os outros deste mundo olhavam para Akira com gratidão e reverência. Companheiros que haviam sido gravemente feridos, que talvez não tivessem sobrevivido mais um dia, agora estavam inteiros. Seus corações se encheram de alívio e seus olhos brilharam com um agradecimento silencioso. O dom de Akira era absoluto, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Passaram-se alguns minutos e finalmente a água mística espalhou-se por todo o mundo ninja. Lentamente começou a dissipar-se, transformando-se em névoa e em seguida, desaparecendo no ar rarefeito. O Leviatã das Marés Imortais soltou um último grito de lamento e então também desapareceu. Aqueles que haviam sido apanhados pela calma serena, quase como o genjutsu, do tsunami se mexeram. Não era que antes lhes faltasse consciência, eles simplesmente haviam sido subjugados, como automatos sob influência divina. Agora suas emoções retornaram. Não medo, não pânico, apenas reverência. E quem sentiu isso mais profundamente foi Tsunade. Ela dedicou sua vida ao ninjutsu médico, a curar e salvar vidas. Ela dominou técnicas que ninguém mais conseguia, mas isso era algo além de sua compreensão. Os efeitos eram semelhantes ao jutsu de restauração da vida, criação, renascimento que ela havia criado, mas amplificados infinitamente e aplicados a todos. Em todos os lugares, sem esforço, sem custo. Ela sentiu admiração. Todas as doenças, todos os ferimentos, todas as feridas, desapareceram. Todas as vidas afetadas pelo tsunami foram restauradas como se nada tivesse acontecido. Mas Akira não parou. Mais uma vez seus olhos brilharam, seu Mangekyou girou. A habilidade Mangekyou. Ashiara no Michi, o caminho dos 1000 passos. E desta vez, apareceram 216 Akiras do futuro. Ao verem tantos Akiras aparecerem desta vez, todos observaram com curiosidade em vez de medo. Eles não se preocupavam mais com o poder desse Uchiha quase divino, simplesmente queriam testemunhar os milagres que ele realizaria. Até mesmo a presença do sábio dos 6 caminhos agora parecia quase secundária. Havia pouco que ele pudesse fazer contra o que estava acontecendo. No chão, Madara jazia completamente curado. Seu corpo, restaurado à sua condição ideal, poderia lutar mais 100 batalhas sem hesitar. Mesmo assim, ele não se moveu. Não reagiu. Ele observou Akira com calma, sem demonstrar nem prazer nem desagrado.
Se qualquer outra pessoa o tivesse curado em vez de matá-lo, talvez tivesse sentido raiva, humilhação ou frustração. Ele não temia a morte, mas quem o salvou foi seu próprio sangue, um Uchiha Júnior de linhagem divina. E assim ele esperou em silêncio para ver o que seu sucessor faria em seguida. Akira, no centro do campo de batalha, começou a formar uma estrutura complexa. O Akira original estava no núcleo, cercado por 36 círculos. Cada círculo era composto por 6 Akiras futuros precisos e simétricos. Finalmente, todos eles ergueram as mãos para o céu mais uma vez. E em perfeita harmonia, eles falaram: 6 caminhos, Jutsu proibido. Sexto céu, Mãe Deusa da Vida, Vivienne. Todos os presentes olharam para cima, esperando outro espetáculo celestial, nuvens surgindo como trovões, ciclones girando violentamente pelo céu. Mas nada disso aconteceu. O céu noturno, que ainda deveria estar escuro por mais algumas horas, começou a clarear lentamente. Em poucos minutos, a lua desapareceu no horizonte e o sol nasceu inesperadamente. Os ninjas estavam confusos, a sua noção de tempo era clara, mas o dia amanheceu muito mais cedo do que deveria. O sol subiu rapidamente, banhando o campo de batalha com uma luz dourada e quente. E então, tudo começou. Da terra queimada, das rochas estéreis e das cinzas, a vida irrompeu. A grama brotou, as flores desabrocharam e as árvores cresceram com uma velocidade surpreendente. Essas não eram as árvores destrutivas e esmagadoras de Hashirama ou Madara. Eram árvores de renovação, de vitalidade. A própria vida se espalhava a partir de Akira, seu centro, alcançando centenas de quilômetros em todas as direções. Até mesmo os rios de lava esfriaram, dando origem a florestas e riachos. Em 10 minutos, o campo de batalha desolado havia se transformado. O que antes era um campo de morte, agora reluzia com uma vegetação exuberante, mais rica e vibrante até do que a própria Konoha. Então as árvores começaram a liberar minúsculas partículas verdes, partículas brilhantes que flutuavam para cima, coalescendo acima do céu como energia vital concentrada. E finalmente uma figura surgiu. Uma dama, descendo lentamente das partículas reunidas, radiante e etérea. Seus cabelos esvoaçavam verdes como folhas novas na primavera, e sua presença irradiava calor, vida e autoridade divina. A essa altura, o olho direito de Akira sangrava abundantemente, e um profundo cansaço se instalara em seu olhar. Mesmo assim, ele sorriu para ela. Ao seu redor, os 216 Akiras do futuro começaram a desaparecer um a um, dissolvendo-se no nada, até que restaram apenas Akira e a deusa da vida. A deusa da vida olhou para Akira e sorriu gentilmente. Lentamente fechou os olhos, juntando as mãos em um gesto semelhante a uma oração. Todos aguardavam intensa expectativa. Então aconteceu. Do céu, raios de luz desceram como estrelas cadentes, espalhando-se por todo o mundo. Onde quer que a luz tocasse, milagres aconteciam. O ninja de Vagakuri virou levemente a cabeça, seu olhar pousando sobre o corpo sem vida de seu amigo, estendido sob a sombra de uma árvore. Uma suave luz verde desceu até lá e em segundos, todas as feridas cicatrizaram e seu coração voltou a bater. Seu amigo abriu os olhos. Shirogava, gritou o ninja. E isso foi apenas o começo. Em todo o mundo ninja, todos aqueles que morreram nos últimos 7 dias foram revividos. Aqueles que caíram durante a Quarta Grande Guerra Ninja voltaram à vida. O choque se espalhou por toda parte. Até mesmo Madara ficou atônito. Seu próprio Rin Tensei podia reviver milhares, talvez dezenas de milhares. Mas reviver todo o mundo ninja era algo inimaginável. E Akira havia feito isso enquanto ainda estava vivo, apenas ferido. Minutos se passaram. A deusa da vida sorriu mais uma vez, e então se despedaçou em incontáveis partículas de luz. No entanto, ninguém acreditava que ela tivesse partido. As florestas, a terra, a vida exuberante que se estendia por centenas de quilômetros eram a própria presença dela. Todos olharam para o céu onde Akira pairava. O silêncio durou apenas um instante. Então o ninja caiu de joelhos. Depois outra. Depois outra. E de repente, o mundo inteiro ecoou. Mãe deusa da vida. Mãe deusa da vida. Vivienne-sama. Vivienne-sama. As vozes se sobrepunham, se multiplicavam, se espalhavam como uma onda. Akira-sama. Akira-sama. Alguns choraram, alguns riram, alguns encostaram a testa no chão. Kami-sama. Kami-sama. Deus do mundo ninja. O céu tremeu, não por causa dos chakras, mas sim pela fé. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 147. Akira não esperou que os estrondosos gritos de alegria dos ninjas cessassem. Num instante, ele desapareceu, e reapareceu bem na frente de Madara. Antes que Madara pudesse reagir, Akira desapareceu novamente. Um a um, Akira se teletransportou para diante de Sasuke, Kakashi, Itachi, Shizui, Yatagarazu, Nagato e finalmente a 10 Caudas. Num piscar de olhos, todos eles desapareceram do campo de batalha. Mesmo depois de desaparecerem, os gritos ensurdecedores de reverência não cessaram. A centenas de quilômetros de distância, em um vasto deserto árido, figuras surgiam uma após a outra. Madara apareceu primeiro, seguido pelos outros, e finalmente o próprio Akira chegou, permanecendo calmamente no centro. Madara examinou lentamente os arredores, seus olhos percorrendo o deserto vazio. Após uma breve pausa, ele olhou para Akira e falou: "Então, devo ir para o seu mundo?" perguntou Madara. "Acho que não me resta mais nada neste." Akira assentiu com a cabeça. "Sim, você deveria vir para o nosso mundo", respondeu ele calmamente. "Neste mundo, você realmente não tem mais nada a fazer, e ainda lhe restam décadas de vida, talvez até mais.
Você pode experimentar coisas novas lá. O clã Uchiha ainda existe em nosso mundo. Madara ouviu em silêncio e depois assentiu com a cabeça. Após um instante, fez outra pergunta. Akira, por que você precisa da 10 caudas? Disse Madara. Não acho que você pretenda usar o Tsukuyomi infinito e acredito que sua força não aumentaria muito mesmo se você se tornasse um Jinchuriki da 10 caudas. E se você ainda quiser se tornar um Jinchuriki da 10 caudas, seu mundo já tem uma 10 caudas. Akira não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para Madara e perguntou baixinho. Madara, você realmente sabe o que é o Tsukuyomi infinito? Ou a verdade por trás dele? Ao ouvir isso, Madara ficou em silêncio. Ele conhecia muitas verdades, mas algo no tom de Akira lhe dizia que havia mais. Diga-me, disse Madara finalmente. E assim Akira começou a explicar tudo devagar, claramente, sem deixar nada escondido. Ele falou sobre a chegada de Kaguya Otsutsuki e Ishiki Otsutsuki a este mundo, de como os dois vieram não como deuses, mas como ceifadores. Explicou o conflito entre eles, a traição que se seguiu e como Kaguya consumiu o fruto do chakra, obtendo um poder muito além do que este mundo deveria suportar. Ele falou sobre o nascimento de Agoromo e Amura, os dois irmãos nascidos de Kaguya, e como o grande sábio sapo interferiu, guiando os eventos das sombras. De como os irmãos eventualmente se voltaram contra a própria mãe, selando Kaguya e formando a lua como sua prisão. Então Akira falou sobre o que aconteceu em seguida. A vontade de Kaguya e Zetsu Negro, um ser criado com um único propósito, reviver Kaguya Otsutsuki. Akira explicou como Zetsu Negro permaneceu nas sombras da história, manipulando linhagens sanguíneas e guerras. Como influenciou a ascensão dos clãs Uchiha e Senju, alimentando ódio, aprofundando conflitos e garantindo que o mundo jamais conheceria a verdadeira paz. Ele falou de 1000 anos de guerra, de como gerações foram sacrificadas uma após a outra. E por fim falou de Madara. Como Zetsu Negro o guiou, o usou, manipulou não apenas Madara, mas o próprio destino do clã Uchiha. E finalmente Akira revelou a verdade final. O propósito do Tsukuyomi infinito, disse ele calmamente, nunca foi a paz. Era um ritual, uma chave. Um método para reunir chakra de todos os seres vivos, e usá-lo para ressuscitar Kaguya Otsutsuki. Um silêncio profundo pairou sobre o deserto. Madara permaneceu paralisado, sua expressão indecifrável. O peso de 1000 anos o oprimia de uma só vez. Tudo em que ele acreditara, cada sacrifício, cada traição, cada vida ceifada em busca da paz, fizera parte do plano de outra pessoa. Não era um plano divino, mas de um parasita. Akira fez uma pausa por um instante após terminar sua explicação. Kakashi, Sasuke, Itachi, Nagato e os outros não reagiram com muita veemência desta vez. Eles já haviam aprendido a maior parte dessa verdade com Akira anos atrás. E no entanto, ouvir aquilo de novo, ver tudo se desenrolar através da narração de Akira, ainda lhes causava arrepios. Especialmente a visão do que teria se tornado a quarta grande guerra ninja se Akira nunca tivesse interferido. Madara, no entanto, permaneceu em silêncio. Akira não lhe deu muito tempo para refletir. Então, Madara, perguntou Akira calmamente, como você se sente agora? Acha que finalmente compreendeu toda a verdade sobre o mundo ninja? Madara assentiu lentamente. Os outros fizeram o mesmo. Kakashi, Sasuke, Itachi, Shizui, Nagato. Todos assentiram. Akira exalou suavemente. Eu também pensava assim, disse ele. Acreditava que tinha descoberto tudo. Pensava que tudo o que eu precisava fazer era impedir que Zetsu Negro revivesse Kaguya, deter Ishiki e os outros Otsutsuki destruíssem este mundo e impedir futuras invasões Otsutsuki. Enquanto falava, ele olhava para o horizonte. E foi exatamente isso que eu fiz. Formei o Conselho Imperial dos Ninjas. Unifiquei todas as vilas e nações sob uma única autoridade. Criei leis, tanto para ninjas quanto para civis, tribunais, instituições, novas organizações, novos ramos de pesquisa de chakra. A voz de Akira permaneceu firme, mas havia um leve peso por trás dela. Desenvolvi jutsus que usam chakra não para a guerra, mas para a criação. Não para a destruição, mas para a cura. Não para a conquista, mas para a paz. Todos escutaram em silêncio. Eu acreditava que este mundo continuaria assim até o fim da minha vida. Pensava que me casaria, teria filhos, viveria em paz e morreria sabendo que o mundo era um lugar seguro. Ele deu um leve sorriso. Mas há 2 anos, enquanto eu estava na praia em umas férias simples, um único pensamento me veio à mente, algo confuso. Todos olharam para ele. Akira, que parecia entender tudo, deparou-se com algo que não compreendia. Como já lhe disse antes, continuou Akira, Otsutsuki pode ser morto. Eles assentiram com a cabeça. Mas eles também possuem um método de ressurreição. Antes da morte, um Otsutsuki pode gravar uma marca em um receptáculo compatível. Essa marca contém suas informações, sua vontade e sua alma. Após a morte, essa marca sobrescreve o hospedeiro, e o Otsutsuki renasce. O choque estampou-se em vários rostos. Os olhos de Kakashi se estreitaram ligeiramente, ele imediatamente pensou nos experimentos de Orochimaru, de colocar fragmentos da alma dentro de outro corpo. Akira prosseguiu. Então me perguntei, o que acontece se um Otsutsuki morrer sem deixar a marca? Ou se a pessoa que carrega a marca também morrer? Encontrei a resposta. Nesse caso, o corpo é destruído, e a alma também é apagada. A princípio ninguém achou isso estranho. E então disse Akira em voz baixa, pensei em mim mesmo. Todos ficaram tensos. Eu tenho pelo menos 50% de sangue Otsutsuki. Então, o que acontece quando eu morrer? Minha alma será apagada como a deles?
Ou irei para a terra pura, como os humanos? O deserto parecia mais frio. E então veio outra pergunta, disse Akira. Por que Otsutsuki não pode ir para a terra pura de jeito nenhum? Os olhos de Madara se estreitaram. Se Nagato consegue reviver milhares sacrificando a própria vida, se eu consigo reviver dezenas de milhares enquanto ainda estou vivo, então por que os Otsutsuki precisam recorrer a um método tão rudimentar e arriscado? Por que não usar alguém para revivê-los, como Madara planejou com o Rin Tensei? Akira voltou-se para eles. Por que marcar o terreno? Por que esperar pela compatibilidade? Por que arriscar o fracasso? Sua voz baixou. Por que as almas humanas são preservadas após a morte, mas as almas Otsutsuki são apagadas? Fez-se silêncio. Algo estava errado, disse Akira. Fundamentalmente errado. E foi aí, concluiu ele em voz baixa, que percebi que até mesmo a terra pura pode não ser o que pensamos que seja. Para confirmar minhas dúvidas, ordenei que pessoas de minha confiança coletassem amostras de DNA e restos mortais de todo o mundo ninja. Não apenas de clãs famosos como Senju, Hyuga e Ozuki, mas também de clãs menores, civis, ninjas errantes, sacerdotisas do país dos demônios que possuíam habilidades proféticas e indivíduos de muitas épocas diferentes. Coletei centenas de amostras. Um por um, tentei revivê-los usando o Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro. A princípio, tudo parecia normal. Aqueles que haviam falecido recentemente podiam ser reanimados sem problemas. Mas à medida que o tempo decorrido desde a morte aumentava, algo estranho começou a surgir. A taxa de sucesso para ressuscitar alguém que morreu há 100 anos caiu drasticamente, de quase 100% para menos de 1%. Para aqueles que morreram há mais de 200 anos, a taxa de sucesso foi zero. Nenhum sucesso. Isso não fazia sentido nenhum. Se as almas realmente iam para a terra pura após a morte, por que o tempo importaria? Havia alguma falha na técnica? Alguma limitação no próprio Edo Tensei? Pedi a Orochimaru que investigasse. Após meses de pesquisa, ele veio até mim com uma resposta. E o que ele disse me chocou. A força de uma alma diminui quanto mais tempo ela permanece na terra pura, disse Orochimaru. A decadência continua de forma constante por cerca de 100 anos. Após 100 anos, apenas almas excepcionalmente poderosas ainda podem existir, e mesmo essas acabam sendo completamente apagadas. Seguiu-se um silêncio. Madara e os outros ficaram atônitos, confusos, perturbados. Se as almas estavam desaparecendo, para onde estava indo essa energia? Não consegui encontrar a resposta de imediato. Mas essa pergunta levou a outra. O que exatamente é a Terra Pura? Qual é a sua extensão? Isso é exclusivo do nosso mundo? Ou será que almas de outros mundos também vão para lá? Essas eram perguntas que nenhuma pessoa viva deveria ser capaz de responder. Afinal, depois de morrer, não há como voltar atrás. Então encontramos outra maneira. Extraí a alma de um ninja com um poder espiritual excepcionalmente forte. Mantive o controle e enviei essa alma para a Terra Pura, observando tudo através dele. O que eu vi não tinha nada a ver com as histórias. A Terra Pura era infinitamente branca. Sem céu. Sem chão. Apenas um vazio infinito repleto de almas errantes. Durante um mês inteiro, observei. Sem juízes. Sem deuses. Nem céu nem inferno. Não existem seres diferentes daqueles do nosso mundo. E durante aquele mês, descobri outra coisa. Uma vantagem. Eu não consegui atravessá-lo. Circulei a Terra Pura 2 vezes. Com base nesses dados, Orochimaru e eu chegamos a uma conclusão. A Terra Pura existe apenas para o nosso mundo. Então veio a pergunta final. Quem o criou? O termo Terra Pura só começou a aparecer nos registros depois que Otsutsuki Agoromo espalhou chakra por todo o mundo. Isso nos levou a uma conclusão inevitável. Agoromo criou. A Terra Pura é um espaço espiritual, muito parecido com a dimensão Kamui de óbito, mas projetado especificamente para acolher almas. A condição para entrar é simples, a alma deve possuir um chakra especial, ou pelo menos a semente de chakra que Agoromo espalhou pelo mundo. Então surgiu outra questão. Se Agoromo realmente se importasse com a humanidade, por que criaria um sistema onde as almas enfraquecem lentamente e desaparecem? Se ele estivesse julgando almas ou guiando a reencarnação, isso faria sentido. Mas ele não fez isso. Isso deixou apenas uma possibilidade. Após a morte, a energia de cada alma é colhida pela própria Terra Pura. Akira fez uma pausa por um instante, deixando suas palavras serem assimiladas. Sei o que muitos de vocês estão pensando, continuou ele calmamente. Que meu raciocínio pode parecer exagerado. Que pode haver outras explicações. Seu olhar percorreu Madara, Nagato, Sasuke e os outros. Então deixe-me fazer algumas perguntas. Todos escutaram em silêncio. Todos vocês mesmos viram, disse Akira. O sábio dos 6 caminhos pode viajar livremente entre o reino dos vivos e o reino dos mortos. Vocês testemunharam isso hoje. Ele apareceu no mundo dos vivos apesar de ter morrido há muito tempo. Os olhos de Akira se estreitaram ligeiramente. Então me diga, ao longo de toda a história do mundo ninja, por que apenas o sábio dos 6 caminhos consegue fazer isso? Por que não há registros de mais ninguém retornando tão livremente da Terra Pura? Ninguém respondeu. Akira prosseguiu com a voz firme porém grave. Próxima pergunta. Por que o sábio dos 6 caminhos pode conceder poder divino? Por que ele foi capaz de lhe conceder o Rinnegan, Madara, poderoso o suficiente para rivalizar com o dele? Por que ele pôde revivê-lo com tanta facilidade? Madara cerrou levemente o punho, mas permaneceu em silêncio.
E se você ainda duvida de tudo isso, disse Akira, então me responda esta pergunta. Ele ergueu o olhar por um breve instante, como se estivesse relembrando a cena. Por que o sábio dos 6 caminhos apareceu agora? Hoje de todos os dias. Exatamente no momento em que a 10 caudas estava prestes a ser capturada. O olhar de Akira se tornou mais penetrante. Isso significa que ele sabia o que estava acontecendo no mundo dos vivos. Significa que ele podia observá-lo, continuamente. O silêncio tornou-se mais pesado. E se isso for verdade, disse Akira lentamente, então aqui está a pergunta final. Se um ser capaz de observar o mundo dos vivos, que possui poder imensurável, que pode conceder o Rinnegan, ressuscitar os mortos e atravessar reinos à vontade realmente existe. Sua voz baixou. Então por que ele permitiu 1000 anos de guerra? Por que ele permitiu que aldeias fossem apagadas do mapa? Que crianças fossem massacradas? Que clãs inteiros desaparecessem? Akira olhou diretamente para Madara. Por que ele não interveio quando a paz estava ao alcance? Por que ele não escolheu alguém, Hashirama, você ou qualquer outra pessoa, e pôs fim ao ciclo há muito tempo? Ninguém falou. O deserto parecia mais frio do que antes. Capítulo 148. Finalmente, após alguns instantes de pesado silêncio, Akira prosseguiu. A resposta é simples, disse ele calmamente. O sábio dos 6 caminhos deseja poder, a energia espiritual das almas. Todos ficaram tensos. Existe uma diferença entre a alma de um forte e a de um fraco, continuou Akira. A alma de Madara é milhares de vezes mais forte do que a de um civil comum. Mas como uma alma se torna forte? Ele os examinou um por um. A vida humana deveria durar mais de 100 anos. Nos últimos 1000 anos, qual era a expectativa de vida média de um ninja? 30 anos. Se alguém vivesse mais de 40 anos, era considerado longevo. Ninguém falou. Então a guerra era necessária, continuou Akira. Guerras intermináveis entre humanos. Guerras que forçavam as pessoas a casar aos 14 ou 15 anos, a ter filhos cedo e a morrer no campo de batalha antes dos 30. Guerras que impulsionavam as pessoas a lutar, a combater, a se fortalecer. Sua voz era firme, mas o significado era arrepiante. Corpos mais fortes criam almas mais fortes. E almas mais fortes fornecem maior energia espiritual. Os olhos de Madara se arregalaram lentamente. Um mundo em constante guerra, disse Akira, é um mundo onde as pessoas nunca têm tempo para questionar a existência. Não há tempo para pesquisar a terra pura. Não há tempo para perguntar para onde vão as almas após a morte. Aqueles que começam a questionar tais coisas morrem no campo de batalha antes de encontrar as respostas. Ele fez uma pausa. Um mundo em constante guerra, disse Akira, é como uma granja. Primeiro nasce uma galinha. Depois ela cresce e se transforma em carne. Em seguida põe ovos para formar uma nova geração. Quando não consegue mais pôr ovos, é abatida e sua carne é consumida. Assim, o ciclo continua. Este era o projeto. Um silêncio pesado pairou sobre o deserto. O sábio dos 6 caminhos, continuou Akira, nasceu de 2 origens. Metade sangue Otsutsuki de Kaguya e metade sangue humano. Ao contrário dos verdadeiros Otsutsuki, ele não podia viver para sempre. Ele envelheceria. Ele enfraqueceria. E finalmente, com a deterioração do corpo, morreria e se tornaria uma alma que entraria em colapso sem o suporte do corpo. Então ele precisava de algo mais, disse Akira em voz baixa. Uma fonte inesgotável de energia espiritual a almas fortes. Almas forjadas pelo sofrimento, conflito e guerra. Nagato cerrou os punhos. Esta, disse Akira, é a verdade por trás da terra pura. Ele ergueu o olhar. Agora você entende por que o Rinnegan pode reviver humanos mortos, mas o Otsutsuki, o verdadeiro dono do Rinnegan, não pode reviver seus parentes. Porque eles só conseguem se reviver marcando outros indivíduos com suas informações genéticas. Tobirama foi capaz de invocar almas da terra pura porque a própria terra pura nada mais é do que um vasto espaço espiritual. Um espaço, disse Akira, em princípio não diferente de um reino de invocação. A respiração de Madara ficou mais pesada. Essa é também a razão pela qual a reencarnação do mundo impuro não pode durar para sempre, concluiu Akira. Ela apenas traz de volta almas que já estão sendo consumidas. Todos ficaram em silêncio. Ninguém falou. A verdade finalmente se estabeleceu. Finalmente Madara perguntou suavemente. Então, o que você pretende fazer? Seu olhar era calmo, porém inquisitivo. Deseja destruir a terra pura? Continuou ele. Libertar as almas humanas de serem consumidas, e em vez disso deixá-las perecer completamente, assim como os Otsutsuki, cujas almas são apagadas no momento da morte? Ou pretende mudar a propriedade da terra pura, transformando-a em algo diferente? E se for assim, como a 10 caudas vai te ajudar? Por que não usar a 10 caudas do seu próprio mundo? Akira olhou para o céu noturno. O sol que aparecerá quando ele invocou o 6º céu, a deusa mãe da vida, já havia desaparecido, e a lua pairava fracamente acima. Não quero destruir a terra pura, disse Akira por fim. Quero usá-la, mas não da maneira como o sábio dos 6 caminhos a usou. Não para obter a imortalidade. Não para me preservar. Os olhos de Madara se estreitaram ligeiramente. Akira respirou fundo e continuou com a voz firme. Quero criar um sistema que governe toda a vida. Não governado por humanos. Não governado por deuses. Um sistema governado pelo próprio mundo. Seguiu-se um silêncio após suas palavras. Um sistema que recompensa e pune cada ação, disse Akira. Um sistema que não pode ser subornado, manipulado ou do qual não se pode escapar. Os humanos não conseguem criar um sistema assim, então eu o farei. Madara escutou sem interromper.
Quando um humano morre, continuou Akira, sua alma vai para a terra pura. Lá, cada ação de sua vida será julgada. Cada escolha, cada crime, cada ato de bondade. Ele ergueu ligeiramente a mão, como se estivesse pesando algo invisível. Após o julgamento, eles reencarnarão. Sua próxima vida será inteiramente moldada pela anterior. Seus olhos endureceram. Se uma pessoa assassinou alguém, será assassinada em uma vida futura pelo mesmo peso kármico. Se massacrou 100 inocentes, morrerá 100 vezes ao longo de 100 vidas. Se torturou outros, será torturada. Se causou sofrimento, sofrerá. Então sua voz suavizou. E se eles salvaram alguém, serão salvos. Se ajudaram outros, a ajuda virá até eles. Se protegeram a vida os protegerá em troca. Akira olhou diretamente para Madara. Eu quero um sistema onde um pecador possa morrer 1000 mortes brutais ao longo de 1000 vidas, até que sua dívida seja paga. E um sistema onde alguém que viveu como um Buda possa viver 1000 vidas pacíficas e felizes. Ele baixou a mão. Um sistema de equilíbrio. Equilíbrio permanente. Onde a paz não é imposta pelo medo, mas sim inevitável. O deserto permaneceu em silêncio. Quero criar um sistema que continue funcionando mesmo depois da minha morte, disse Akira em voz baixa. Mesmo centenas, milhares de anos depois que eu partir. Ele olhou para todos eles. Mesmo que o Conselho Imperial Ninja seja destruído, este sistema deve permanecer. Sua voz não vacilou. E quando esse dia chegar, a injustiça ainda ocorrerá. As pessoas ainda sofrerão. Mas então, haverá uma resposta. Ele cerrou o punho lentamente. Se alguém sofre uma injustiça, será consequência de suas próprias ações em uma vida anterior. E se alguém comete uma injustiça nesta vida, pagará por ela na próxima. O silêncio envolveu o deserto. Madara, Nagato e os outros não disseram nada. O que Akira descreveu não era mais domínio exclusivo de ninjas, reis ou conselhos. Era o domínio dos deuses. E todos eles entenderam. As dificuldades eram imensuráveis. Primeiro, tomar o controle da própria terra pura, arrancando-a das mãos do sábio dos 6 caminhos e estabilizando-a. Segundo, manter a terra pura sem consumir almas, embora sua própria existência dependesse de energia espiritual. Terceiro, reencarnação. As almas não podiam simplesmente ser colocadas em corpos de recém-nascidos. Ninguém realmente entendia como uma alma era formada, ou como a vida começava nesse nível. Quarto, julgamento. Quem poderia ler todas as memórias de uma alma sem preconceito? Quem poderia decidir a punição e a recompensa com absoluta justiça? Quinto, o próprio destino. Quem poderia influenciar os desfechos futuros das vidas reencarnadas? E, finalmente, mesmo que Akira tenha conseguido tudo isso, como um sistema assim poderia funcionar para sempre? Para eles, mesmo alcançar uma única etapa desse plano elevaria alguém além da lenda, além do mito, para além da própria humanidade. Akira os observou atentamente. Todos estavam solenes, sérios, mas não havia rejeição em suas expressões. Só isso já foi suficiente para Akira. Ele sabia que o que propunha não era tirania, nem loucura. Era uma resposta nascida da exaustão com a própria natureza humana. Após inúmeras simulações e inúmeros futuros, Akira havia perdido a fé cega na capacidade da humanidade de se autogovernar para sempre. Ele sabia que o Conselho Imperial Ninja não duraria para sempre. Nada que tenha sido governado por humanos jamais funcionou. Pode entrar em colapso devido à corrupção interna. Pode entrar em colapso sob pressão externa. Ou pode apodrecer lentamente, tornando-se exatamente aquilo que foi criado para combater. Akira já tinha visto mundos suficientes para saber dessa verdade. Portanto, ele não colocaria poder absoluto nas mãos do Conselho Imperial. Nem criaria um poder que não pudesse ser contestado. Se o Conselho se corrompesse, deveria ser contestado. Mas e depois, o que acontece? Era ali que estava a sua resposta. Então que enfrentem as consequências de seus próprios atos, disse Akira calmamente. Toda ação realizada por qualquer ser, humano ou não, será retribuída. Não por reis, não por conselhos, mas pelo próprio mundo. Isto, continuou ele, é o karma. Ninguém o interrompeu. Akira sabia que poderia viver mais 100, talvez 200 anos, pelo menos. Nesse tempo, ele tinha certeza de que conseguiria criar um sistema assim. Mais do que certeza, ele sentia convicção. E ainda mais profundamente, uma intuição silenciosa lhe dizia que a recompensa que ele ainda não havia reivindicado, do mundo de One Piece, desempenharia um papel decisivo nesse plano. A necessidade de uma grande quantidade de chakra externo deixou de ser um obstáculo. No momento em que Akira despertou o poder do Rinnegan, as regras já haviam mudado. Finalmente, quando o silêncio se prolongou o suficiente, Akira falou novamente. Quanto a como a 10 caudas vai me ajudar, disse ele, você pode pensar nisso como uma elevação do meu nível de vida. Sasuke franziu ligeiramente a testa. Nível de vida? Akira sorriu. Pense da seguinte forma. Comparados aos humanos, os macacos estão em um nível de vida inferior, menos inteligência, menos potencial. Os humanos estão um nível acima. Quando os humanos conquistam chakra, isso representa mais um passo. Quando um ser humano desperta olhos especiais, Sharingan, Mangekyou, Rinnegan, isso representa um outro nível. Evolução, disse Akira, do nada para algo, de algo para a transcendência. É isso que quero dizer com nível de vida. Ele lançou um olhar para 10 caudas à distância. Os Otsutsuki viajam pelo universo plantando árvores divinas, colhendo frutos de chakra e consumindo-os para elevar sua existência repetidamente, até que seres como Otsutsuki Shibai transcendam as próprias dimensões. Todos ficaram tensos. Atravessando dimensões? Kakashi murmurou.
Akira assentiu levemente com a cabeça. É por isso que acredito que este sistema seja possível, disse ele. O chakra não é uma energia de baixo nível. Se o chakra pode transformar mortais em deuses, então também pode construir um sistema que governe deuses e mortais igualmente. Lentamente, um por um, eles assentiram com a cabeça. Finalmente, Akira exalou suavemente. Esses assuntos ainda estão muito distantes no futuro, disse ele. Por agora, há algo mais a fazer. Ele levantou a mão. Criarei um portal espaço-temporal permanente, disse Akira. Um que conectará diretamente este mundo ao nosso mundo ninja. Seu olhar mudou de direção. Itachi, Nagato, vocês conversarão com as pessoas deste mundo. Se elas desejarem formar alianças, submeter-se ao Conselho Imperial Ninja ou permanecer independentes, vocês decidirão. Tanto Itachi quanto Nagato assentiram imediatamente. Eles, mais do que ninguém, queriam compreender este mundo adequadamente. Um portal permanente permitiria não apenas a diplomacia, mas também o reencontro, a exploração e a compreensão. Então Madara falou. Akira, disse ele calmamente, você acha que o sábio dos 6 caminhos do seu mundo e o sábio dos 6 caminhos deste mundo eventualmente entrarão em conflito? Ou se aliarão? Ou se oporão ao Conselho Imperial? Akira deu um leve sorriso. Se ele tiver coragem, respondeu Akira, ele pode tentar. E se ele fizer isso, continuou Akira, abrindo seu Rinnegan, então eu lhe mostrarei minha resposta. Ele acenou com a mão. O próprio espaço gritou. A realidade se despedaçou, e um portal gigantesco com dezenas de metros de altura e vários metros de largura se formou diante deles, irradiando um chakra espaço-temporal avassalador. Não sei quanto tempo vai levar para fazer o que preciso, disse Akira calmamente. Talvez minutos. Talvez meses. Ele se virou para Nagato. Você é o mais antigo aqui depois de Madara, disse Akira. Deixarei o conselho em suas mãos. Nagato assentiu com a cabeça. Akira então ativou sua habilidade Rinnegan. Kagami no Ika, espelho secreto de todos os caminhos. Num instante, a 10 caudas foi teletransportada a vários quilômetros de distância do portal. Akira apareceu em cima dela, acomodando-se calmamente. Ele fechou os olhos ligeiramente. Sistema, disse Akira. Recupere as memórias do mundo de One Piece. E a recompensa do mundo de One Piece. Capítulo 149. No instante em que Akira falou, o sistema respondeu, recuperando as memórias de simulação de One Piece. No instante em que aquelas palavras surgiram, apenas Akira sentiu. Uma estranha ansiedade surgiu em seu peito, como se algo há muito esquecido estivesse de repente voltando à sua mente. Akira fechou os olhos. Nos 10 minutos seguintes, a sensação de tempo ficou distorcida. Memórias inundaram-me implacavelmente, vastos oceanos, ilhas infinitas, bandeiras estranhas tremulando ao vento, risos, liberdade, ambição e sonhos que ardiam mais intensamente que o próprio chakra. Reinos ascenderam e ruíram. Piratas perseguiram ideais impossíveis. Homens desafiaram o mar, o céu e até mesmo o destino. Quando as lembranças finalmente se acalmaram, Akira abriu os olhos lentamente e olhou para a lua que pairava silenciosamente no céu. Eu ainda não sei direito o que é One Piece, murmurou Akira para si mesmo. Mas então um leve sorriso surgiu. Ainda assim, aquela vida não era nada má. Consegui ver coisas que nunca teria visto de outra forma. Mundos diferentes, sonhos diferentes. Ele expirou suavemente e voltou sua atenção para o sistema. Muito bem, disse Akira. Me dê as recompensas. Desta vez, não havia lista, nem painel de seleção. Em vez disso, apareceu uma única mensagem. Simulação de mundo aprimorada. One Piece. Recompensa obtida. Fruta do diabo em branco? Akira piscou. Uma Akuma no Mi em branco? Confuso, ele imediatamente questionou o sistema. O que é uma Akuma no Mi em branco? O sistema respondeu sem demora. Uma Akuma no Mi em branco concede um espaço para Akuma no Mi. Após o consumo, o usuário despertará a habilidade da Akuma no Mi que melhor se alinha com seu desejo mais profundo. A expressão de Akira tornou-se pensativa. Então é assim que funciona. Ele se lembrou de algo que ouvira certa vez, uma teoria em seu mundo anterior, que as Akuma no Mi nasciam do desejo humano, de anseios tão fortes a ponto de distorcer a própria realidade. Fogo, gelo, dragões, deuses, todo o poder absurdo tinha origem em um único anseio. Seus dedos se curvaram lentamente. Então, isto não é diferente, concluiu ele em voz baixa. Apenas um desejo cristalizado, esperando para tomar forma. Nesse instante, Akira franziu ligeiramente a testa ao perceber o pensamento. Ei, sistema, você me disse uma vez que as recompensas exigem proximidade com uma fonte de energia massiva. Então, por que agora? Existe alguma condição que eu esteja ignorando? Como se respondesse à sua dúvida, o sistema respondeu calmamente. A formação e o consumo da Akuma no Mi em branco não requerem uma fonte de energia externa. No entanto, transformar a Akuma no Mi em branco em uma habilidade específica de Akuma no Mi requer energia. Quanto maior a energia fornecida, maior a qualidade e a autoridade da habilidade resultante. Os olhos de Akira se estreitaram ligeiramente enquanto ele processava a informação. Então funciona assim. Ele murmurou. Se alguém simplesmente desejasse fogo, obteria fogo. Mas o próprio fogo tinha níveis. Assim como o chakra de estilo fogo comum e o fogo de nível dos 6 caminhos eram fundamentalmente diferentes, apesar de compartilharem a mesma natureza. Uma habilidade de fogo de baixo nível poderia queimar florestas. Um de nível superior poderia incendiar países. Um ser de nível divino poderia incendiar o mundo inteiro. Não se tratava apenas de possuir o poder, mas de autoridade, profundidade e compreensão. Akira expirou lentamente.
Faz sentido. Ele acenou com a cabeça para si mesmo. Sistema, recupere a fruta do diabo em branco. O espaço à sua frente ondulou levemente e um instante depois, uma fruta apareceu no ar. Parecia uma maçã comum, branca, lisa, perfeita. Sem espirais. Sem padrões estranhos. Sem qualquer aura sinistra. Quase comum. Akira examinou-o cuidadosamente. Então é isso, disse ele em voz baixa. Talvez por ainda não estar atrelada a nenhum desejo, não tivesse assumido nenhuma forma estranha. Ele fechou os olhos, ergueu a fruta e deu uma mordida. Não tinha gosto ruim. Sem reação negativa. Sem um aumento violento de poder. Não aconteceu nada de dramático. A fruta se dissolveu em luz no instante em que tocou seus lábios. Akira abriu os olhos lentamente. É isso! Nesse instante, uma mensagem do sistema ecoou na mente de Akira. Ao confirmar que a 10 caudas é a fonte de poder, Akira não hesitou. Sim, respondeu ele calmamente. No instante em que ele assentiu, tanto Akira quanto a 10 caudas foram envolvidos por estranhas flutuações invisíveis. O próprio ar se contorceu, o espaço se curvando como se a realidade tivesse momentaneamente perdido sua estrutura. De longe, Madara, Nagato, Sasuke, Kakashi e os outros se viraram bruscamente na direção de onde Akira estivera. Um segundo atrás, eles podiam sentir claramente a presença de Akira, seu chakra, sua existência, inconfundíveis. Agora, não havia nada. Sem chakra. Sem força vital. Sem âncora espacial. Restava apenas uma região distorcida do espaço, deformando-se levemente como calor sobre a lava derretida. Madara estreitou os olhos. Então, tudo começou. Sem dizer mais nada, cada um deles deixou este mundo e retornou ao mundo de Akira, carregando consigo o peso do que acabavam de presenciar. Akira, por sua vez, não sentiu nada. No instante em que confirmou que a 10 caudas era a fonte de poder, sua consciência foi arrancada, não violentamente, mas completamente. Pensamentos, sensações, até mesmo o próprio tempo se dissiparam na escuridão. Não havia dor, nenhum sonho. Ausência de senso de identidade. Apenas silêncio. Vivienne Mundo. Cidade de Ryokai, cidade dos reinos gêmeos. 3 meses se passaram, e nesse curto período de tempo, mudanças profundas varreram não apenas um mundo, mas vários mundos. A primeira e mais simbólica mudança foi que ambos os mundos finalmente receberam seus nomes oficiais. O mundo de Akira passou a ser conhecido como Mundo de Cronarca, em homenagem a Cronarca, o deus do espaço-tempo. O outro mundo foi chamado de Mundo Vivienne, em homenagem a Vivienne, a deusa da vida que deu vida às pessoas. A segunda grande mudança foi o nascimento de uma cidade diferente de qualquer outra. Cidade de Ryokai, a cidade dos reinos gêmeos. Construída em torno do portal espaço-temporal permanente, a cidade de Ryokai existiu em 2 fases simultaneamente. Metade da cidade ficava dentro do mundo Cronarca, enquanto a outra metade se manifestava no mundo Vivienne. Embora separadas por mundos, as 2 metades estavam perfeitamente sincronizadas, espelhando-se em estrutura e função. A cidade de Ryokai servia a múltiplos propósitos. Era uma fortaleza, guardando o portal espaço-temporal e garantindo que apenas indivíduos autorizados pudessem transitar entre os mundos. Era um ponto de controle, um vasto domínio de transição onde os viajantes podiam se preparar antes de entrar em outra realidade. E mais importante ainda, era uma ponte, um símbolo vivo de conexão entre mundos que antes estavam completamente isolados. Em apenas 3 meses, a cidade de Ryokai já havia alcançado destaque. No mundo Vivienne, tornou-se a cidade mais popular e influente quase da noite para o dia. No mundo Cronarca, ocupava o 2º lugar em importância, perdendo apenas para a sede principal do Conselho Imperial Ninja. Comerciantes, estudiosos, ninjas, diplomatas e exploradores de inúmeras regiões se reuniram ali, atraídos pela curiosidade, pelas oportunidades e pela promessa de algo maior. Uma nova era havia começado silenciosamente? Uma guerra construída não sobre a guerra, mas sobre a convergência. Hoje, Akira finalmente recuperou a consciência e abriu os olhos. Ao abrir os olhos, Akira percebeu que seus arredores haviam mudado. Ou melhor, uma cidade havia sido construída a poucos quilômetros de distância de onde ele estava. Embora ainda fosse um deserto, dezenas de milhares de árvores haviam sido plantadas tanto dentro quanto fora da cidade. Só de olhar para ela, Akira podia sentir sua grandiosidade e imponência. Parecia muitas vezes maior que a Konoha original, e era apenas um pouco menor que a Konoha atual, a capital do Conselho Imperial Ninja. Após examinar os arredores e tudo ao seu redor, Akira olhou para dentro de si e verificou que havia mudado. Isso porque a 10 caudas havia desaparecido em algum momento, e Akira não conseguia sentir a presença da 10 caudas em nenhum lugar dentro do alcance de seus sentidos. A primeira coisa que Akira notou foi que seu chakra havia se expandido. Embora já fosse quase infinito antes, agora havia crescido ainda mais. Junto com isso, sua força e capacidades em geral também aumentaram consideravelmente. Após confirmar tudo isso, Akira finalmente concentrou sua atenção no poder da Akuma no Mi que havia adquirido. Nome da Akuma no Mi, Karma Karma no Mi. Tipo, Paramécia. Descrição. A Karma Karma no Mi concede ao seu usuário autoridade sobre as almas, a reencarnação e a lei de causa e efeito.
Ao despertar, o usuário pode perceber o registro kármico completo de qualquer alma, cada ação, pecado, virtude e consequência acumulada ao longo de uma vida. A fruta permite ao usuário julgar almas e determinar as condições de sua próxima reencarnação, garantindo que cada ação seja retribuída na mesma medida. Boas ações geram renascimentos favoráveis, crueldade e assassinato resultam em sofrimento ao longo de vidas futuras. Por meio desse poder, o karma se torna lei absoluta, inescapável, imparcial e eterna. Nas mãos de um ser divino, este fruto pode governar o ciclo de reencarnação de um mundo inteiro. Capítulo 150. Após sentir toda a extensão do poder de sua Akuma no Mi e ler atentamente sua descrição na tela do sistema, Akira sorriu com uma satisfação discreta. A autoridade que ela conferia era imensa, muito maior do que ele havia imaginado inicialmente. Agora, tudo o que resta, pensou Akira calmamente, é dominá-lo, e então despertá-lo. Se ele tivesse sucesso, talvez outro sonho antigo seu finalmente se tornasse realidade. Por alguns instantes, Akira tentou imaginar qual seria o próximo sonho. Poder? Ordem? Paz? Ou algo ainda mais profundo? No fim, ele deixou os pensamentos se dissiparem. Ele concluiu que alguns sonhos não precisavam ser forçados. Dito isso, Akira começou a caminhar em direção à cidade distante. À medida que se aproximava, a imensidão do lugar tornava-se ainda mais evidente. Muralhas maciças erguiam-se do deserto como uma cordilheira artificial, reforçadas com formações de chakra e sistemas de selamento avançados. Torres perfuravam o céu, e os portões da cidade, por si só, eram maiores do que vilarejos inteiros do passado. Quando Akira estava a menos de 100 metros do portão principal, um grupo de ninjas correu em sua direção. Eles pararam abruptamente em frente a ele e prestaram-lhe uma profunda saudação. Akira-sama, disse um deles respeitosamente. Nagato-sama nos instruiu que, ao chegar, o senhor deve se dirigir diretamente à sede do Conselho Imperial dentro da cidade. Akira olhou para eles, acenou levemente com a cabeça e esboçou um pequeno sorriso. Eu entendo. Sem perder mais um segundo, Akira percebeu a situação dentro da cidade e ativou sua habilidade Rinnegan. Kagami no Eikan. O espaço dobrou-se silenciosamente ao seu redor. No instante seguinte, Akira desapareceu dos portões da cidade, e reapareceu bem em frente à sede do Conselho Imperial Ninja. Assim que Akira apareceu diante dos portões do prédio do quartel-general, os ninjas ao redor reagiram instantaneamente. As armas estavam semiabertas. O chakra fulminou. As formações mudaram. Mas, no instante em que reconheceram quem estava ali, toda a tensão desapareceu. Todos eles se curvaram profundamente. Akira-sama. Akira acenou com a cabeça calmamente e esboçou um leve sorriso antes de passar pelos portões e entrar no quartel-general. Enquanto caminhava pelo prédio, seus olhos percorriam casualmente os arredores. A infraestrutura ali era claramente diferente da sede na cidade principal do mundo Cronarca. O estilo arquitetônico, o layout interno, até mesmo o fluxo de chakra embutido nas paredes pareciam distintos. Mas Akira não se importou nem um pouco com isso. Em vez disso, proporcionou-lhe uma estranha sensação de conforto, como entrar numa casa recém-construída. Com a ajuda de uma recepcionista, Akira foi acompanhado até o último andar, onde um quarto preparado especialmente para ele o aguardava. Sentou-se calmamente, deixando seu corpo relaxar pela primeira vez desde que acordara. A recepcionista permaneceu respeitosamente por perto. Akira-sama, disse ela. Meu nome é Uzuki Yugao. Anteriormente, eu servia na Vila da Folha da Nação do Fogo. Agora sou membro do Conselho Imperial Ninja. Ela prosseguiu. Nagato-sama nos informou que assim que você chegar, devemos notificar a sede no mundo Cronarca. Uma reunião formal foi agendada para daqui a 3 dias. Akira assentiu levemente. Entendo. Seu olhar se deteve em Uzuki Yugao por um breve momento. Não era interesse, nem curiosidade nesse sentido. Na verdade, era simplesmente a estranha sensação de encontrar um rosto familiar do anime original, um rosto que carregava memórias e linhas temporais que já não se alinhavam. Em seu próprio mundo, Uzuki Yugao vivia uma vida diferente. Ela já havia se casado. Os caminhos se separaram, as escolhas mudaram. E além disso, Akira já tinha alguém a quem amava. Yamanaka Ino. Alguém que ele havia escolhido, e que provavelmente o havia escolhido também. Ele não tinha intenção alguma de deixar que nada atrapalhasse isso. Ainda assim, encontrar um personagem original cara a cara trazia uma estranha sensação de nostalgia. Absorto em seus pensamentos, Akira não percebeu o leve rubor que surgia no rosto de Uzuki Yugao. Finalmente ela falou novamente com a voz um pouco hesitante. Akira-sama, se não tiver mais instruções, irei embora. As palavras dela trouxeram Akira de volta ao presente. Ele percebeu que estava olhando para o nada há muito tempo. Isso foi grosseiro da minha parte, disse Akira calmamente. Desculpe, eu estava distraído com outra coisa. Ele ofereceu um sorriso educado. Obrigado pelo seu trabalho. Pode ir. Uzuki Yugao fez uma leve reverência e se virou para sair, com o rosto ainda levemente corado ao deixar a sala. A porta se fechou suavemente atrás dela. E Akira ficou sozinho, sentado em silêncio no topo da sede da cidade de Ryokai. Seus pensamentos vagando sobre o que os próximos 3 dias e a próxima era trariam. 3 dias passaram num piscar de olhos. Hoje a cidade de Ryokai estava mais animada do que nunca. Pessoas de ambos os mundos enchiam as ruas, ninjas, oficiais, estudiosos, mercadores e enviados. Bandeiras com símbolos diferentes tremulavam juntas, e línguas de múltiplos reinos se misturavam em um único zumbido constante.
Pela primeira vez na história, os dois mundos não estavam apenas conectados, eles estavam reunidos. No coração da cidade erguia-se a estrutura mais fortemente guardada de todas. Quartel-General do Conselho Imperial Ninja, Mundo Vivienne. Sala de reuniões do Conselho de alto nível. O salão era vasto e solene, construído com pedra branca impregnada de runas tênues que representavam o espaço-tempo e a luz. Fileiras de assentos elevados rodeavam a mesa retangular, cada uma reservada para figuras de alto escalão tanto do mundo Cronarca quanto do mundo Vivienne. Akira sentou-se na cadeira principal da mesa do conselho, com os olhos fechados, como se estivesse imerso em pensamentos. À esquerda de Akira, os assentos estavam ocupados por figuras do mundo de Vivienne. Mais próximo dele estava Madara com uma postura relaxada porém imponente. Atrás de Madara estavam os 5 Hokages das principais vilas ninja, seguidos pelos Kage das vilas menores, os daimyo das nações poderosas e vários ninjas de elite renomados. À direita de Akira estavam os representantes do mundo Cronarca. O assento mais próximo de Akira era ocupado por Nagato. Depois dele, vinham os membros de nível SS do Conselho Imperial Ninja, seguidos pelos membros de nível S. Não havia membros de patente A ou inferior presentes. Esta reunião era reservada apenas para o ápice do poder e da autoridade. Quando Akira percebeu que todos os assentos estavam ocupados e que não faltava ninguém, ele abriu os olhos lentamente. Nesse mesmo instante, Madara e Nagato, que também estavam descansando com os olhos fechados, abriram os seus. No instante em que aqueles 3 pares de olhos se abriram, uma tensão sutil se espalhou pelo salão. Muitos participantes se endireitaram inconscientemente com a atenção aguçada. Os membros do mundo Cronarca permaneceram relativamente calmos, por já terem participado de muitas reuniões semelhantes. Mas os do mundo Vivienne ficaram visivelmente alertas. Akira percorreu calmamente o salão com o olhar. Após uma breve pausa, sorriu levemente e falou: "Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui hoje. Reuniões como esta só importam quando as pessoas certas estão presentes, e olhando ao redor, posso dizer com confiança que estão. Aguardo com expectativa uma discussão ponderada, honesta e produtiva." Ele fez uma pausa por um instante, deixando a atmosfera se acalmar, antes de continuar. "Antes de começarmos com o tema principal desta reunião, há algo que eu gostaria de dizer. Já se passaram 3 meses desde a 4ª Grande Guerra Ninja, e embora não tenha havido mortes nessa guerra..." Akira fez uma pausa novamente. Ao ouvir suas palavras, expressões de admiração e gratidão surgiram por todo o salão, independentemente de o ouvinte ser do mundo Cronarca ou do mundo Vivienne. Akira deu um leve sorriso e continuou: "Aprendemos 2 lições importantes com aquela guerra." O salão ficou completamente silencioso enquanto todos olhavam para ele. "A primeira lição", disse Akira, "é que há força na união. Embora a organização Akatsuki possuísse 100.000 soldados Zetsu branco, muitos ninjas Edo Tensei e até mesmo Madara, Obito e outros. Somente com a união das 5 grandes vilas ninja e do País do Ferro a guerra chegou ao fim. E foi precisamente essa união", acrescentou Akira. "Isso tornou difícil até mesmo para Madara se tornar o Jinchuriki da 10 caudas e ativar o Tsukuyomi infinito." Assim que Akira terminou de falar, leves sorrisos surgiram nos rostos de muitos do mundo Vivienne. No entanto, esses sorrisos desapareceram rapidamente, e um a um, seus olhares se voltaram para Madara, carregando traços de ressentimento e emoções complexas. A voz de Akira ecoou calmamente pelo salão. "A segunda lição, embora contradiga diretamente a primeira, é esta." Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se prolongar. "Diante da força absoluta, os números não significam nada. 10 pessoas, 100 pessoas ou 100.000 pessoas, não faz diferença." As palavras caíram como um peso enorme. Assim que Akira disse isso, todos no mundo de Vivienne, exceto Madara, abaixaram a cabeça inconscientemente. Frustração, amargura e uma compreensão impotente transpareceram em seus rostos. Mesmo entre os representantes do mundo Cronarca, vários membros de nível S baixaram o olhar. Todos eles entenderam. Essas palavras eram destinadas aos fracos, não aos genins ou estudantes da academia, as mesmas pessoas sobre as quais eles próprios haviam discursado certa vez, chamando-as de bucha de canhão. Não, essas palavras eram para eles. Para as elites de nível S que acreditavam estar acima das massas, apenas para perceber que diante do verdadeiro poder absoluto, até mesmo elas não passavam de números. Carne de canhão com títulos melhores. Uma onda de decepção se espalhou silenciosamente pelo salão. Akira, como se estivesse completamente alheio à turbulência emocional que havia causado, prosseguiu no mesmo tom calmo. "Então", disse ele, "agora que isso foi dito, vamos passar ao tema principal da discussão de hoje." Imediatamente todos se endireitaram. Atenção aguçada. Espinhas enrijecidas. O olhar de Akira percorreu o corredor. "O primeiro tópico", disse ele, "é a integração formal do mundo Vivienne ao Conselho Imperial Ninja." Um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Estou verdadeiramente feliz e honrado por você ter escolhido depositar sua confiança no Conselho Imperial Ninja." Ele fez uma pausa e então falou com inegável certeza. "Já que você me confiou este mundo, eu lhe dou a minha garantia. Protegerei o mundo de Vivienne do clã Otsutsuki, e de quaisquer outras ameaças que busquem incitar a guerra ou destruir a paz." No instante em que essas palavras foram proferidas, a atmosfera no salão mudou. A tensão se dissipou.
Um alívio tomou conta dos rostos dos representantes da Mundo Vivienne. Nos últimos 3 meses, a entrada deles no Conselho Imperial Ninja tinha sido, na melhor das hipóteses, extraoficial. Akira estivera ausente, e todos sabiam a verdade. A verdadeira autoridade residia somente nele. Se Akira os tivesse rejeitado hoje, tudo teria desmoronado. Esse medo havia desaparecido. E o motivo pelo qual eles estavam tão desesperados para ingressar no Conselho Imperial Ninja era simples. Durante esses 3 meses, a informação circulou livremente entre os mundos. Eles haviam tomado conhecimento do clã Otsutsuki. Haviam aprendido a verdade mais profunda do mundo ninja. Haviam testemunhado o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do mundo cronarca. Haviam visto sua paz, sua prosperidade. E eles tinham inveja disso. Os habitantes de Mundo Vivienne estavam cansados do derramamento de sangue, cansados dos conflitos intermináveis, cansados de ir dormir todas as noites se perguntando se a morte ou o amanhecer chegariam primeiro. Eles queriam proteção, queriam estabilidade, queriam uma vida que não girasse em torno da matança. Sim, eles estavam dispostos a trabalhar para alguém, desde que esse alguém fosse Akira. Akira deixou o salão se acalmar antes de continuar. O que nos leva ao segundo tópico. A partir de hoje, disse ele calmamente, todas as leis do mundo cronarca serão aplicadas ao mundo Vivienne. Uma leve ondulação se espalhou pelo salão. Alguns ajustes poderão ser discutidos posteriormente, continuou Akira, mas no geral, a estrutura política do mundo de Vivienne se tornará idêntica à do mundo de Cronarca. As reações foram imediatas. Vários daimyo e nobres se enrijeceram. Alguns rostos escureceram de ressentimento, outros, de raiva mal disfarçada. Mas ninguém falou. Eles já esperavam por isso. Eles tinham visto como os nobres viviam no mundo de Akira, como muitos haviam perdido terras e riquezas excessivas, mas ainda assim viviam vidas muito melhores do que antes. O poder havia mudado de mãos. A corrupção havia sido erradicada. A prosperidade havia se tornado generalizada. Era como a diferença entre épocas. 1000 quilos de ouro na antiguidade não podiam comprar o conforto, a segurança e a comodidade que um único quilograma pode comprar na era moderna. O mesmo princípio se aplica aqui. Os nobres entenderam que resistir agora não preservaria seu poder. Apenas lhes custaria a vida. Então eles permaneceram em silêncio. Akira, mais uma vez, deu a todos tempo para assimilar as mudanças. O terceiro e último tópico é... Capítulo 151. Akira continuou falando. E o terceiro e último ponto da reunião de hoje. Sua voz permaneceu calma e firme. Cada indivíduo de nível S terá 3 chances de ressurreição. O salão ficou paralisado. E cada indivíduo de nível SS receberá 7 fichas de ressurreição. O silêncio foi quebrado pelo choque. Com um único token de ressurreição, você pode reviver uma pessoa. Assim que o significado de suas palavras começou a fazer sentido, Akira parou de falar. Por um breve instante, ninguém disse nada. Então, a empolgação tomou conta. Embora Akira já tivesse ressuscitado todos os que morreram durante a Quarta Grande Guerra Ninja, inúmeras pessoas em ambos os mundos perderam entes queridos muito antes do início da guerra. Pais, filhos, camaradas, professores, amigos. Isso não era apenas poder, isso era esperança. Os habitantes do mundo Vivienne ficaram profundamente abalados. Até mesmo aqueles do mundo Cronarca sentiram seus corações se comoverem. Em seu mundo, a ressurreição existia, mas sempre fora limitada, rara e condicionada por circunstâncias rigorosas. Agora, eles finalmente tiveram uma chance. Akira retomou a fala, sem alterar o tom de voz. No entanto, disse ele, a ressurreição não ocorre sem condições. A tensão diminuiu à medida que todos ouviam atentamente. Primeiro, disse Akira, se uma pessoa morrer de causas naturais, mesmo que eu a ressuscite, seu corpo só sustentará a vida por alguns dias ou alguns meses. Todos assentiram em silêncio, memorizando a regra. Em segundo lugar, continuou Akira, mesmo para mortes não naturais, só posso conceder uma expectativa de vida máxima de 10 anos após a ressurreição. Uma breve pausa. Depois disso, a continuidade da vida dependerá das contribuições dessa pessoa para o Conselho Imperial Ninja. Nenhuma objeção foi apresentada. Eles entenderam a própria vida agora carregava a responsabilidade. O olhar de Akira tornou-se ligeiramente mais penetrante. E a terceira, e mais importante condição. O salão ficou completamente silencioso. Se a alma de uma pessoa se degradou demais, a ressurreição pode falhar. Mesmo que alguém morra aos 10 ou 15 anos de idade, se a sua alma permanecer morta por muito tempo, ela pode já estar em colapso. Ele prosseguiu de forma calma. Mesmo que eu ressuscite à força uma alma assim, ela pode não ter muito tempo de vida. Akira olhou para o outro lado do corredor. Por isso, recomendo reviver aqueles que morreram recentemente ou aqueles que possuíam um forte poder da alma. Em seguida veio a declaração final, uma declaração que tinha verdadeiro peso. O número de pessoas cujas almas podem sobreviver 100 anos após a morte pode ser contado nos dedos de uma mão. Apenas as almas mais fortes suportaram tanto tempo. Alguns semblantes se fecharam, percebendo que certas perdas eram realmente permanentes. Outros, porém, ainda ardiam em esperança. Akira endireitou-se ligeiramente. Com isso, disse ele calmamente, chega ao fim o primeiro encontro entre os dois mundos. Ele deu-lhes um momento antes de continuar. Envie os nomes daqueles que você deseja ressuscitar para Nagato. Os selecionados passarão pela cerimônia de ressurreição no próximo mês. Akira deu um leve sorriso. Até lá, adeus.
No instante seguinte, o espaço se dobrou silenciosamente. Kagami no Ikan. Akira desapareceu da sala de reuniões, retornando aos mundos de Cronarca e deixando para trás um mundo transformado para sempre. Capital do Conselho Imperial Ninja Konoha. Jardim Real Oriental. Akira estava deitado de costas na grama fria, com um braço atrás da cabeça, o olhar desfocado fixo na copa das árvores acima dele. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, projetando sombras suaves em seu rosto. Os galhos balançavam delicadamente, formando um abrigo natural que bloqueava o calor mais intenso do dia. Ao lado dele, duas garotas estavam sentadas bem próximas uma da outra. Eles riam, cochichavam e de vez em quando, davam cutucadas um no outro, com vozes leves e despreocupadas. Eles eram exatamente iguais. O mesmo rosto, mesma figura, mesmas expressões. Ambas eram Yamanaka Ino. Akira não se deu ao trabalho de ouvir o que eles estavam falando. A conversa entrava e saía de sua audição, misturando-se ao farfalhar das folhas e aos sons distantes da aldeia. Sua mente estava ocupada com outra coisa. Já haviam se passado 3 dias desde que os dois mundos haviam convergido completamente sob sua supervisão consciente. E em apenas 3 dias problemas, inesperados e complicados, começaram a surgir. O primeiro problema era a identidade. Duas pessoas com o mesmo rosto, a mesma personalidade e histórias de vida quase idênticas agora coexistiam no mesmo mundo. A confusão era inevitável. Após vários sustos e alguns incidentes que quase resultaram em tragédia, o Conselho Imperial Ninja foi forçado a agir. Novas regulamentações foram estabelecidas. Agora, viajar entre mundos exigia um cartão de identificação especial que indicasse claramente o mundo de origem de cada um. Todos os cidadãos de ambos os mundos receberam um novo documento de identidade, codificado com assinaturas de chakra exclusivas de suas respectivas realidades. As regras reduziram o caos, mas não o eliminaram. Ainda aconteciam erros. Ainda ocorriam mal-entendidos. E a tensão ainda persistia, mesmo que de forma velada. O segundo problema era muito mais delicado. Casado. A chegada de Akira alterou drasticamente o curso do mundo Cronarca. Mas o mundo Vivienne, especialmente suas bases da era Naruto, permaneceu muito mais próximo da linha do tempo original. Essa diferença gerou fraturas. Viúvos e viúvas do mundo de Vivienne descobriram que seus cônjuges estavam vivos no mundo de Cronarca. Famílias que haviam lamentado por anos se viram repentinamente confrontadas com escolhas impossíveis. Casamentos existentes entraram em conflito com laços antigos, emoções ressurgiram e relacionamentos se emaranharam de maneiras que nenhuma lei poderia resolver facilmente. Não era um problema que pudesse ser resolvido com energia elétrica. Só o tempo e decisões dolorosas resolveriam isso. E então surgiu o terceiro problema. Akira lentamente voltou o olhar para as duas garotas ao seu lado. Ambas Yamanaka Ino. Um do mundo Cronarca. Uma peça da mundo Vivienne. O riso deles era idêntico. Até o jeito como inclinavam a cabeça quando se divertiam era o mesmo. O mundo de Vivienne. Ino se adaptou a Konoha com muita facilidade, algo que seria impossível para a maioria das pessoas. Mas afinal, regras são para os fracos. E embora a própria Ino não fosse particularmente poderosa, sua outra personalidade tinha conexões nos mais altos escalões. O nível mais alto possível de conexões. Assim, as aprovações de residência, as permissões e a integração decorreram sem problemas. Suave demais. Akira exalou suavemente. O que o incomodava não era a política nem a lei. Era o futuro dele. Ao encontrar o olhar de mundo Vivienne Ino, ele notou o mesmo brilho, intenso, genuíno, repleto de luz estelar, que já conhecia tão bem. Era perturbador e perigoso. Pela primeira vez em muito tempo, Akira se sentiu genuinamente em conflito. Vida de casado. Um pensamento estranho surgiu, sem ser convidado, mas persistente. Se o destino fosse realmente tão cruel, então talvez. Ele deu uma risadinha discreta para si mesmo. Talvez eu esteja mesmo destinada a casar com gêmeos. Mesmo que esses gêmeos fossem, na verdade, a mesma pessoa. Akira fechou os olhos novamente, deixando o calor do sol envolvê-lo. Esses, pensou ele calmamente, são os problemas da felicidade. Meia hora se passou em silêncio. Quando Akira estava quase adormecendo, uma voz familiar ecoou de repente, vinda do nada. Akira! Akira! Os olhos de Akira se abriram de repente. Ele virou a cabeça na direção da origem do ruído, com irritação estampada no rosto. Poucos segundos depois, Naruto entrou correndo. Akira olhou para ele com um rancor visível. Se Naruto não tivesse nada realmente importante a dizer, Akira já havia decidido que o espancaria ali mesmo. Ofegante, Naruto finalmente falou. Akira! Jiraiya-sensei desmaiou. Akira piscou. Desmaiou? Isso despertou o interesse dele. Por quê? Perguntou Akira, genuinamente perplexo. Os lábios de Naruto se curvaram num sorriso estranhamente sádico enquanto ele começava a explicar. Bem, você sabe, 3 meses atrás, quando o outro mundo se conectou ao nosso através do portal espaço-temporal, Jiraiya-sensei ficou excepcionalmente animado. E então ele soube que o Jiraiya-sensei do outro mundo já havia falecido. Naruto fez uma pausa para criar suspense. Ao mesmo tempo, a vovó Tsunade ficou realmente deprimida por causa disso. Akira já tinha um mau pressentimento. Naruto continuou entusiasmado. Então Jiraiya-sensei pensou, é isso aí. Sua grande chance. Nos últimos 3 meses ele esteve no mundo de Vivienne, cortejando Tsunade descaradamente mais uma vez. E como ela não tinha muito trabalho depois que tudo se acalmou, ela aceitou a proposta. Naruto abriu os braços.
Ele achava que sua taxa de sucesso era basicamente de 100%. Então o sorriso de Naruto se alargou. Mas aí você anunciou a política de ressurreição. A expressão de Akira tornou-se sutil. Naruto prosseguiu. Jiraiya-sensei perguntou a Tsunade quem ela planejava reviver. Naruto pigarreou dramaticamente. Ela disse, Kato-dan. Seguiu-se um silêncio. Akira ficou paralisado por um segundo. Então um leve divertimento cruzou seu rosto. Ao lado dele, ambas as versões de Yamanaka Ino, Akronarka Ino e Vivienne Ino, também exibiam sorrisos discretos e suaves. Não era que eles quisessem que Jiraiya sofresse, mas Jiraiya era. Jiraiya, um voyeur compulsivo, um encrenqueiro crônico e um homem que certa vez foi preso por um ano inteiro após a criação do Conselho Imperial Ninja por invadir um banheiro feminino. Em comparação, isso pareceu bem merecido. Akira então perguntou casualmente, como está o Naruto do outro mundo? Naruto deu um leve sorriso, mas suas palavras contradiziam completamente aquele sorriso. Ele é apenas um pirralho barulhento e irritante que não aprendeu nada. Akira olhou para ele. Um único olhar foi suficiente para saber que Naruto estava mentindo. Na verdade, os dois provavelmente se tornaram bons amigos. Akira não fez nenhum comentário. De repente, um arrepio percorreu a espinha de Akira. Ele olhou para trás, para Naruto. Naruto o encarava com uma expressão que Akira só conseguia descrever como perigosa. Gratidão misturada com algo pesado e intenso. Akira sentiu-se desconfortável. Era o tipo de olhar que nascerá de uma vida trágica, algo que Naruto aprenderá indiretamente ao interagir com seu outro eu. Nem mesmo o próprio Naruto percebeu isso. Graças a Akira, a vida de Naruto tinha sido pacífica. Ele cresceu amado, reconhecido e protegido. Naturalmente a gratidão veio em seguida. Mas esse tipo de olhar ainda deixava Akira desconfortável. Suficiente. Akira gritou de repente. Yatagarazu. No instante seguinte, uma sombra negra desceu da árvore acima. Kraaya. Com um grito agudo, Yatagarazu abriu suas asas e desceu diante de Akira, sua forma maciça irradiando pressão. Akira apontou para Naruto. Leve-o para o céu, disse Akira calmamente, e bata nele por alguns minutos. Naruto congelou. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Yatagarazu gritou. Seu corpo expandiu-se rapidamente, crescendo até o tamanho de um prédio de um andar. Suas garras enormes agarraram Naruto pelo pescoço e com uma poderosa batida de asas, alçou voo para o céu. Akira. A voz de Naruto ecoou de cima. Eu vou me vingar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.